dizer-te alguma coisa? Perguntou ele. Sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio, que há tempo conduziu ao deserto 4.000 sicários? O versículo 39 diz, respondeu-lhe Paulo, eu sou homem israelita de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que permita falar ao povo. De maneira que para esse capitão confundir Paulo, um hebreu, com um egípcio, um homem de pele negra, é provável que os traços físicos de Paulo eram idênticos aos egípcios. De acordo com essas informações das Escrituras, podemos constatar que toda a nação de Israel era negros. Não tem fundamento, pois se Paulo fosse um homem de pele branca, como o capitão-chefe iria perguntar se Paulo era um africano? Não faz sentido. Mas sendo Paulo de pele negra, então fica óbvio a comparação. Paulo teve que se identificar diante do capitão-chefe que ele era israelita. Mais uma vez, nós estamos vendo que era difícil distinguir entre os hebreus e os egípcios. No livro de Mateus, Matitiarro, capítulo de número 2, no Passuque 13, diz que o anjo falou para Yosef, José, para se levantar e levar o menino e a Roshua e sua mãe, Miriam, para o Egito, fugir para o Egito. Esse anjo deu instruções a José para lá permanecer até receber ordens superiores para retornar a Israel, porque Herodes estava à procura do menino para matar. O versículo 13 fala, Mateus capítulo 2, versículo 13. Tendo eles partido, e eis que apareceu um anjo de ar a José em sonhos, e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Versículo 14 fala, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. José e Miriam e a Roshua fugiram pela ordem do Eterno Altíssimo para o Egito, não para obter proteção militar, porque nessa época o Egito era uma província romana, estava sob o controle dos romanos. Mas eles fugiram para o Egito porque lá ainda era um país habitado pela maioria da população negra. José, Maria e a Roshua era apenas mais uma outra família de pretos, entre muitas outras. Lembre-se que eles fugiram para o Egito para se ocultar. Foi para se ocultar, se esconder de Herodes, que estava à procura do menino para o matar. Se a Roshua e os demais hebreus fossem parecidos com os romanos, ou seja, aqueles que nós vemos nos quadros, os cristos dos cristãos de pele branca, seria muito difícil para eles se ocultar no Egito, no meio dos pretos. Um casal de branco com seu filho no meio dos negros sem ser notificado? É impossível. Herodes se elevou ao trono de Israel através dos romanos. O Egito estava também nesse tempo sob o domínio dos romanos. Tudo o que Herodes precisava fazer era checar com os oficiais romanos no Egito para descobrir se havia alguns hebreus com o menino por perto. Mas desde que os egípcios têm os mesmos traços físicos com os hebreus, isso seria muito difícil descobrir uma única família hebreia entre os nativos egípcios. Assim como mencionei anteriormente, os ancestrais egípcios eram os descendentes de Cã, ou seja, Ram, que significa preto, quente e queimado. Os egípcios se denominavam de Quemete, que na língua deles significa a terra dos pretos. As escrituras mencionam o Egito como a terra de Cã. Preste atenção, que um dos significados de Cã é preto. Portanto, as escrituras estão fazendo referência ao Egito como a terra dos pretos. As escrituras suportam o fato de que os egípcios eram um povo de pele negra. No livro de Amós, capítulo 9, temos a comparação de Israel com Cuxi, os etíopes, o filho primogênito de Cã. Diz assim no versículo 7, não sois vós para mim, ó filho de Israel, como os filhos dos etíopes? Aqui os israelitas são comparados aos etíopes pelo Altíssimo. Etíopes são conhecidos como povos de pele negra, e o Eterno está chamando Israel de seus filhos. Qual é o sentido de comparar um povo de pele branca aos etíopes? Não era muito mais conciso compará-lo aos gentios romanos?
Dessa forma, percebemos que a nação israelita era e ainda assim permanece um povo de pele preta. Esses versos também concordam com Atos, capítulo de número 8, no versículo de número 26 ao 36, quando o anjo do Eterno falou ao apóstolo Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul. O versículo 27 fala: ele se levantou e foi, e eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, que viera adorar em Yarushalom, ou Yerushalai, Jerusalém, a cidade da paz. E o versículo 29 diz: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se deste carro e acompanha o carro do etíope. O versículo 30 nos mostra que Filipe escutou o etíope lendo as escrituras hebraicas, a respeito de Yahushua, e que ele não entendia o que estava lendo. E no versículo 34 ao 36, vemos Filipe explicando a ele as escrituras, apresentando a ele Yahushua. E no versículo 38, temos a declaração da imersão desse etíope por Filipe. Filipe o batizou. Agora vamos analisar esses versos. Primeiro, este etíope estava indo a Jerusalém para adorar. Observe, um negro indo a Jerusalém para adorar, se verdadeiramente Israel fosse um país, um povo de pele branca? Mas por que ele estava indo? Porque naqueles dias os hebreus iam a Jerusalém para adorar. Porque lá era o único lugar onde estava o templo do Eterno, que era em Jerusalém. Então, esse templo tornava Jerusalém a casa espiritual de todos os hebreus. Os hebreus continuavam indo a Jerusalém para adoração, até por volta do ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído pelos romanos. Então, o primeiro fator que precisamos observar neste versículo, nesse contexto, é que o etíope estava indo a Jerusalém para adorar. O segundo, o etíope possuía uma escritura hebraica. Naqueles dias, as escrituras permaneciam em posse dos hebreus. Nós conhecemos um pouco da história de quando a Igreja Católica, os padres só falavam em latim, faziam as missas em latim, somente os padres tinham acesso às escrituras. Agora imagine isso há 2000 anos atrás. Somente os hebreus, as escrituras permaneciam somente em posse dos hebreus. Nem todos tinham acesso às escrituras como nos dias atuais. Os hebreus, indiferente se dentro ou fora do território de Israel, eram os únicos e os principais possessores das escrituras. Como esse etíope tinha as escrituras? O terceiro ponto que precisamos analisar é que esse etíope foi imerso por Filipe. Todos esses fatos provam que este etíope, de acordo com o que Pedro disse em Atos capítulo 10, versículo 28, ele fala que vós bem sabeis que é proibido a um hebreu ajuntar-se ou se aproximasse de uma pessoa de outra raça. Então tudo isso mostra que esse etíope era um hebreu, porque se eles tinham conhecimento de que era proibido ajuntar-se a um povo de outra raça, então por que Filipe foi e se ajuntou a esse etíope e o batizou? Filipe nem mesmo tentou discutir ou questionar com o Espírito, quando mesmo lhe disse para correr e ensinar a palavra àquele etíope. E a razão para isto é que esse etíope era, na verdade, um hebreu que vivia na Etiópia. Podemos então chamá-lo de um hebreu etíope. Ele era um hebreu que vivia na Etiópia, assim como Paulo era um hebreu que vivia na cidade de Tarso, que pertencia ao governo romano, e ele também disse que era um cidadão romano. O termo Etiópia se deriva da palavra grega aétipios, que significa rosto queimado. Esse é um apelido que os antigos gregos deram ao povo que vivia no sul do Egito. Podemos dizer que o tom da pele deles era um pouco mais escuro do que a dos egípcios. Os hebreus não somente eram chamados de etíopes porque ele vivia na Etiópia, mas sim porque ele parecia com etíopes, ou seja, com os cuxitas, filhos de Cuxi, os de pele negra. Atualmente eles são conhecidos como Falachá, que esse nome significa estrangeiro, que é um nome racista dado pelos judeus aos negros que vivem em Israel. O nome original é Beta Israel e não Falachá. Eles não são estrangeiros, eles são os verdadeiros descendentes da terra de Israel.
Então, não conseguimos encontrar em nenhum lugar das Escrituras a ligação entre o antigo Israel e as nações europeias de pele branca. Quero dizer com relação à aparência física. Isso é de suma importância.